Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia para você, quando e onde você estiver nos ouvindo. Eu queria compartilhar com vocês hoje o capítulo 54 de Salmos, uns 3 versozinhos só. A partir do verso 2. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é o meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Bom, apesar de Davi aqui estar falando de uma batalha real, né? Batalha de guerra física, mas às vezes a gente passa por isso todos os dias nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente clama a Deus em oração por algum problema que a gente está passando no trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vida diária. Mas o que eu quero dizer aqui é que, como Davi, a gente tem que entender que, independente do seu inimigo estar te atacando, olhe para Deus, porque Ele é quem é o nosso auxílio. Ele que é o Senhor que nos sustenta. Ele é um Deus muito maior que os nossos problemas. Ele é o nosso Salvador, aquele que não se importou em enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos uma vida e vida abundante. Ele é o nosso Deus. Então, queridos, não se preocupem. Deus tem um propósito, às vezes, para essa luta que você está passando, mas Ele está acima de todas as coisas. Olhe para Ele. Ele é o nosso Salvador. Senhor é aquele que nos dá a vitória. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e nós podemos confiar em ti, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. É o Senhor quem luta as nossas batalhas e que vai à nossa frente. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Vem, Senhor, agora. Vem, Senhor, agora e toma as nossas vidas pra te adorar. Pois nascemos de novo e somos livres pra te adorar. Vem com sua graça derramar em nós. Estamos congregados por teu amor. Te adorar.
tua presença, te adorar é muito mais do que queremos, te adorar é o que eu quero, te adorar é um mistério, te adorar é mais que tudo o que queremos. Somos corpo reunidos, respirando tua presença, te adorar é mais que tudo o que queremos, te adorar é mais que tudo o que queremos, o que queremos. Oh, na, 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 na. Te adorar, o que queremos, que almejamos, que sentimos. Tudo que nós temos está em ti, nós queremos tudo de ti, queremos tudo de ti. É o que queremos, te adorar é o que quero, andar contigo é o que eu quero. Você que está aí na sua casa, é o que você quer, é o que você quer. O que você precisa é desta unção assim, ó, falando no teu coração, arrebentando as cordas do teu coração, arrebentando o dó, o ré, o mi, o sol, e cantando comigo, dizendo é o que eu quero, é o que eu quero, é o mistério, é o que eu quero, é o mistério, é o que quero, é o mistério, é o que eu quero. Te adorar é um mistério. Amém. Nós vamos ouvir agora a palavra com o pastor Rubens, uma palavra sensacional sobre liberdade, que a gente estava vendo ele preparando ali. Sabemos que Deus vai tocar no teu coração depois de uma ceia maravilhosa. Fique aí, não saia. Paz de Cristo. Tamo junto. Olá, vamos falar hoje sobre uma coisa que acho que, de certa maneira, é uma coisa que todos nós queremos, todos nós buscamos, nós desejamos, né? Algo que muitas vezes invejamos das outras pessoas, pessoas que usam isso mais do que nós, ou estão desfrutando disso mais do que nós estejamos, que é a liberdade, né? A gente ouve falar de liberdade o tempo todo, né? A gente
ouve falar sobre liberdade, o ideal, né, de o que é liberdade, como é bom experimentar isso. E aí, todos nós, como seres humanos, nós queremos experimentar isso, experimentar a liberdade nas nossas vidas. É um ideal que todos nós perseguimos, que é justamente o que? Se a gente fosse definir liberdade, é a ausência de restrição, né? Uma definição bem simples, né? É a ausência de restrição. Todavia, a gente pode, de fato, né? Temos a possibilidade de experimentarmos a liberdade, uma liberdade plena, a partir de nossa conexão com o divino. Do momento que nós nos conectamos com o divino, nós podemos experimentar essa liberdade. Muitas pessoas veem isso diferente, né? Elas imaginam que no momento que você tem uma conexão com o divino, você vai experimentar, você vai ingressar no reino do não, né? No reino da regra, dos regramentos, da impossibilidade de fazer tudo e de um não para tudo. E não é, isso é um ledo engano, né? Isso é religião, isso não é cristianismo. O cristianismo verdadeiro, ele nos chama à realidade. A nossa conexão com o divino, ela nos torna pessoas que podemos acessar liberdade e viver num grau de liberdade que dificilmente nós viveríamos se não tivéssemos experimentando essa conexão. E eu vou ler alguns versículos que vão ser a base do que nós vamos falar hoje, sobre essa questão, sobre como exercer e o que você faz com a liberdade que você pode experimentar a partir dessa conexão com o divino, a partir dessa experiência com o Cristo, né? Em Isaías 61 diz: "O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão." Para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Aqui nós temos duas coisas, né? Aquelas pessoas que são escravas, que são servos de alguém, né? Que são compradas, são propriedade de um terceiro, e temos aquelas pessoas que cometeram alguma infração e foram tirados do convívio da sociedade. Agora, quando a gente olha isso, a gente tem duas perspectivas quando você lê esse versículo. Uma é que, poxa, é a da alegria de você comunicar, da alegria que essa mensagem causa, porque você está comunicando aquela pessoa que é escrava, que ela está livre, e aquela pessoa que está na prisão, que ela está livre, ou seja, a alegria que ela recebe de ser comunicado da sua libertação, isso é uma coisa, esse aspecto da liberdade, da alegria, desculpa. Esse aspecto da alegria, de você sentir, receber essa mensagem de uma maneira que o seu coração ele fica cheio, alegre, né? Isso é uma perspectiva. A outra perspectiva é uma perspectiva um pouco diferente, que é você pregar liberdade para uma pessoa que vive em escravidão, que é propriedade de alguém, e você também você comunicar liberdade e falar que é possível ter uma vida livre estando numa prisão. E é isso mesmo, né? O cristianismo faz isso, é uma liberdade que ela não é em decorrência de você estar ou não com liberdade de ação. Eu me lembro quando eu era jovem que a gente tinha alguns movimentos e um deles era a gente visitar as prisões e pregar nas prisões, né? Pregar o evangelho nas prisões. Mas o que a gente estava fazendo, por mais que a pessoa ela não iria sair da prisão porque a gente estava pregando o evangelho, falando de uma liberdade, né, nova, advinda de uma salvação, de uma relação com Cristo, não, ela não ia ser liberta naquele momento porque ela aceitou Jesus Cristo, mas ela ia ter uma mudança na vida dela porque ela ia ser livre do que a levou ali, daquele pecado que a levou ali, daquele peso que a mantém ali. Porque a pior prisão não é a prisão que te confina num espaço. Porque algum dia, você pode sair dali. A pior prisão é aquela que você carrega com você todo o tempo, mesmo você estando andando na rua e livre, com liberdade de ação, né? Então esse primeiro versículo é muito interessante, né? Ele é muito interessante por isso, porque a gente tem tanto a alegria, né, da comunicação, como também o segundo aspecto, que é
que é o fato de você também, mesmo estando em restrição, você experimentar a liberdade que advém dessa conexão com o divino. Em João 8, 31, 32 e o versículo 36 diz o seguinte: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Ou seja, aqui tem esse versículo, ele fala, essa passagem ela fala de algumas coisas, né? Ele fala que a gente experimenta a verdade a partir de seguirmos os ensinamentos de Jesus, né? E a gente, ao conhecer essa verdade, ela nos liberta, né? E se essa verdade nos libertar, se o Filho nos libertar, nós de fato vamos ser livres. Vamos ser livres. Ou seja, essa relação com o divino, ela nos leva de fato à liberdade. E uma liberdade porque a gente conhece o quê? A realidade como ela é, né? A gente experimenta a realidade como ela é. Ou seja, a transparência. Aí depois em 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte: aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe a liberdade. O Espírito de Deus, que é uma manifestação de Deus, onde ele se encontra, existe a liberdade, existe transparência, né? Existe, na realidade, a integridade. As pessoas são reveladas como elas são, né? Por isso que quando a gente está em meio a reuniões ou momentos em que o Espírito está se manifestando, as pessoas se mostram como elas são, né? Aquilo é uma manifestação completa, transparente, né? E finalmente Gálatas 5:1 diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. E aí esse versículo: por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Um outro aspecto da liberdade é que a liberdade, ela advém de você estar em relacionamento com Cristo e, ao mesmo tempo, ela demanda uma vigília. Você tem que vigiar para manter-se livre, né? A liberdade, ele é um bem que ele tem que ser mantido. A gente tem que vigiar para mantê-lo, né? Porque a possibilidade de nós nos tornarmos escravos, ela é muito grande sempre, né? Então a gente tem que vigiar. Então os aspectos aqui é que, na realidade, ele anuncia uma liberdade que é uma liberdade que transcende o aspecto físico, né? É uma liberdade que ela advém dessa relação com o Filho, é uma liberdade que, na realidade, ela está sempre presente e onde o Espírito está, ela existe, ou seja, se existe liberdade num local, é porque o Espírito ali está e a presença de Deus ali está, e que nós temos também que vigiar na realidade, para mantermos essa liberdade. Agora, quando a gente experimenta essa realidade, quando nós temos liberdade, uma das coisas importantes, ou quando nós podemos experimentar essa liberdade, nós devemos, ao mesmo tempo, canalizá-la para algumas coisas. A liberdade, ela não existe só para você, né, viver e, poxa, sentir bem e sentir uma coisa super legal, né? Ou um sentimento e uma emoção super legal, não é só para isso. A liberdade, você tem que canalizar ela para algumas coisas. A primeira coisa que a gente canaliza a liberdade é para construção, né? E construir o quê? Construir relacionamentos saudáveis, servir o próximo, né? O que inclui, inclusive, você servir o próximo através da sua atividade profissional. E, além disso, dar vazão ao seu potencial de criação e realização. Você tem algumas habilidades, um conjunto de habilidades que, se você tem a liberdade, se você experimenta a liberdade, você pode utilizar esse conjunto de habilidades para poder construir coisas
maravilhosas que outras pessoas não poderiam construir porque elas não têm esse conjunto de habilidades e experiências que você possui, né? Então a liberdade, ela não existe simplesmente entropicamente, para que nós nos sirvamos dela. Ela existe para que a gente possa criar, porque o Deus que nós servimos é um Deus criativo e um Deus de criação, né? Ele é um Deus que ele não quis ficar sozinho, tanto é que ele nos criou, né? Então, da mesma maneira, nós temos que também dar vazão a esse aspecto criativo que nós temos em nós mesmos. E que essa liberdade que é uma volta à origem, né, que é possibilitada por essa reconexão com o divino, nos possibilita. Então, a primeira coisa é a gente, para canalizar a liberdade, é a construção. Construir relacionamentos saudáveis, servir o próximo e dar forma e vazão ao seu potencial de criação e realização. A segunda coisa que nós também precisamos e devemos colocar a liberdade a serviço é o serviço da associação. Nós devemos nos associar com outros, né? É através da força do conjunto que nós podemos atingir um fim. Esse fim pode ser tanto de caráter privado, como é no caso empresarial, ou sentimental, ou público, que é a promoção de uma causa. Mas juntos sempre nós somos mais fortes e juntos nós podemos ir mais longe, né? Ou seja, a liberdade, ela é uma coisa que ela é circunstancial, depende de ter outras pessoas. Liberdade não existe sozinho, né? Você é livre porque você não tem restrição. E restrição muitas vezes ela existe porque você vive numa sociedade. E isso é importante. A gente tem que ter liberdade, inclusive, para se associar, né? Ao nos associarmos, a gente fazer mais, construir mais, irmos mais longe. O terceiro aspecto da liberdade, dessa canalização da liberdade, é a gente se libertar de algumas prisões. Muitas vezes a prisão é o confinamento ou a negação de uma variedade de liberdades, né? Isso como forma de punição. Agora, ao pensar numa prisão, a gente sempre pensa numa carceragem, mas existem outros tipos de prisões, outras formas de prisão, né? Igualmente impostas a nós. Por exemplo, você pode ser prisioneiro de um emprego por precisar de dinheiro ou não ter outra perspectiva. Você pode ser prisioneiro de uma relação em que se acostuma ou que se acomoda. Você pode ser prisioneiro da família que é dependente financeira ou emocionalmente de você. Você pode ser prisioneiro em uma sociedade que não tem como comprar ou vender a participação. Você está com um sócio que você não queria estar. Você pode ser prisioneiro em uma profissão escolhida pelo pragmatismo. Você escolheu não porque você gostava ou era bom, mas porque você imaginava que era algo que te daria mais tranquilidade no futuro. E você pode ser também prisioneiro de uma imagem que as pessoas têm de você, um rótulo, né? Em comum, essas prisões, elas te negam a liberdade. Então, te negam a liberdade e te punem. Ou seja, uma maneira de a gente canalizar a liberdade é justamente a gente você romper com essas prisões, né? Você romper com essas prisões de maneira total. Outro aspecto, outra maneira de canalizar a liberdade é respeitar e apreciar a diferença. Muitas vezes a gente falta a nós, nos nossos relacionamentos, respeito e apreciar a diferença, né? Respeito eu gostei de uma definição recentemente que eu ouvi, que respeitar é combinar em discordar, né? Respeitar é combinar em discordar. A gente combina em não combinar, em discordar sobre algumas coisas. Não tem problema, mas isso é respeito, né? E a outra coisa que nós precisamos é apreciar a diferença, é valorizar aquilo que não é igual a você. Porque se todos nós fôssemos iguais, o mundo seria extremamente chato, né? Extremamente limitado, extremamente pouco criativo e pouco colorido, né? O que torna o mundo colorido, criativo e produtivo é a gente ter um conjunto de pessoas que têm habilidades, e não só habilidades, mas também que são diferentes, né? Sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, né? E em termos também de experiências. Então,
uma maneira e uma coisa que a gente tem que colocar a nossa liberdade a serviço é a serviço do respeito e da apreciação pela diferença. A outra coisa também não menos importante que a gente pode colocar a liberdade ao serviço é ao serviço da independência de pensamento. Muitas vezes nós deixamos que as pessoas, outras pessoas, elas interpretem o cenário da nossa vida. Nós não podemos deixar que isso aconteça, nós não podemos ser dominados por um espírito bovino. Aquele espírito bovino é aquele espírito de manada, que você continua seguindo a fila, mesmo que quando você está destinado ao matadouro. Não faz sentido. Nós não podemos fazer terceirização da gestão das nossas vidas, ou seja, nós não podemos ceder o controle sobre nós mesmos. Nós temos que ter independência de pensamento, nós temos que ter, na realidade, sermos íntegros, exercemos essa liberdade. E a outra liberdade, a liberdade também pode ser colocada a serviço de outra coisa, que é a escolha. E liberdade de escolha é algo fantástico, Escolha pressupõe a existência de opções, porque também se você não tem escolha, você não tem liberdade de escolha, porque tem até um ditado que diz que o que não tem remédio, remediado está. É verdade, o que não tem escolha é só um item e é só uma cor, ou é só um modelo, é aquilo que você tem, você não tem escolha. Escolher, ele significa algumas coisas, uma delas é abandonar, abrir mão, significa também estar em paz com o resultado e disposto a correr o risco e pagar o preço. Isso é extremamente importante. E então, uma coisa importante é você colocar também a sua liberdade a serviço da liberdade da escolha. E finalmente, apesar de tudo isso, quando a gente fala que a liberdade a gente coloca a serviço da construção, da associação, de você romper com uma prisão, de você respeitar a diferença e apreciar a diferença, respeitar e apreciar a diferença, de ter independência de pensamento, ter escolha, mas tem uma outra coisa, que a gente pode inclusive também colocar a liberdade a serviço do compromisso. E isso é meio estranho, porque o comprometimento, muitas vezes, ele é um ato de dedicação, lealdade, fidelidade a uma causa ou atividade, mas ela tem esse é o lado mais soft da definição, já ele tem uma consequência que é meio hard, que é o quê? Que à medida que você se compromete, você limita a liberdade de ação. Você limita a sua liberdade de ação. Ou seja, ao se comprometer, invariavelmente, a gente está renunciando a outras coisas. Então, liberdade a gente pode colocar e deve colocar, inclusive, a serviço do compromisso. Liberdade, ao final, ele não pode ser determinado por nada além da sua natureza. É a capacidade de decidir por si. E a liberdade real, ela é só alcançada quando nós retornamos às nossas origens. E a razão por que aqui estamos. E quando a gente pensa nisso, a razão que nós estamos aqui é porque nós fomos idealizados ou fomos pensados, desejados por um Criador, que resolveu nos criar, Resolveu, a partir do que ele tinha, criar. E nos criar para quê? Com o objetivo de ter, e foi um objetivo nobre, foi de ter alguém que pudesse ser chamado de igual, que tivesse em si as suas características de criação, as suas características de vontade, as suas características de desejo de relacionamento, que pudesse então a gente ter uma relação entre o Criador e a criatura que produzisse coisas novas, que a partir daquela relação se produzisse o novo, a partir daquela relação todo o redor fosse transformado, o ambiente externo fosse transformado. Então, quando a gente olha isso,
né? Quando a gente olha, a liberdade real ela é alcançada a partir do momento que nós voltamos à nossa origem. E essa origem é quando nós nos reconectamos ao nosso Criador, né? É ali que a gente pode, então, nesse momento que nós nos reconectamos, é que a gente pode, então, de fato, experimentar essa liberdade completa. Uma liberdade que não é só para nós, é uma liberdade que, na realidade, é uma liberdade criadora, é uma liberdade que nos faz associar com os outros, é uma liberdade que nos estimula a romper com prisões que eventualmente querem a todo momento nos dominar. É uma liberdade que respeita e aprecia a diferença. É uma liberdade que nos dá independência de pensamento. É uma liberdade que nos dá a possibilidade de escolher e é uma liberdade que, inclusive, nos dá a liberdade para nos comprometermos, né? Então isso é extremamente importante. Nesse momento em que todos falam e almejam a liberdade real nós podemos ter e só vamos ter a partir do momento que nós desenvolvemos uma relação pessoal com o nosso Criador através do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que eu te convido hoje, né? Se engaje nessa relação. É uma coisa meio quando você ouve isso, você pode falar, isso é uma doideira. E de fato é, né? Se eu posso tentar te convencer de alguma maneira isso, mas esse convencimento, ele não se dá no campo do racional, né? É uma coisa que toca agora, e eu estou falando com o seu espírito, não com o seu racional. Porque se você ouvir o que eu estou falando, você pode pensar que isso é uma completa doidice, né? Você fala, poxa, isso é insanidade, é uma pessoa que na realidade não sabe o que está falando e que tem uma mente talvez um pouco limitada, né? Mas não é. Na realidade, essa relação é a relação mais importante que alguém pode ter. E é uma relação que ela produz uma das coisas mais importantes que qualquer ser humano pode ter, que é a liberdade, que é você, na realidade, olhar para o espelho, nu, completamente nu e desnudo, e não ter vergonha do que você está vendo, em momento nenhum, né? Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos dá, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama a uma vida de liberdade, nós queremos experimentar essa liberdade. Uma liberdade que nos permite construir, nos permite respeitar o outro, nos permite escolher, nos permite, Senhor Deus, fazermos coisas que nós não imaginávamos. Então nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. E agora nós vamos passar para um momento importante, que é um momento agora da Santa Ceia, né? Eu vou ler um versículo. Eu vou usar até um versículo diferente, uma passagem diferente hoje, que é de Lucas. Então, tomando o pão, Lucas 22, 19 a 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Né? E quando a gente fala sobre a ceia, quando a gente fala sobre esse momento, esse é um momento extremamente importante, porque esse é um momento central, né, da relação nossa como cristãos. Porque nós então entendemos claramente qual o significado do sacrifício, da morte de Jesus Cristo, né, que é central, né, é central, porque Ele é o que faz a diferença entre nós vivemos as nossas vidas sem esperança nenhuma e passarmos a ter uma esperança renovada, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente também vê o propósito dessa morte é justamente estabelecer esse canal, restabelecer essa ponte, essa reconstrução do relacionamento, né? A possibilidade de relacionamento de reconciliação entre a humanidade e o Criador.
E esse propósito dessa morte, né? E dessa morte, ela também gera benefícios, né? Os benefícios é que nós podemos de fato nos apropriar desse sacrifício e termos então uma vida nova, uma possibilidade de uma vida nova. Então agora vamos comer o pão, né? E vamos dar graça. Então, Senhor, te agradecemos pelo pão que significa o seu corpo, Senhor. Comemos agora em memória do Senhor. Senhor, tomamos o cálice, o vinho que significa e representa o seu sangue, em memória do Senhor. Então, nós estamos, a ICA está prestes a começar uma nova fase. A gente estava numa fase basicamente com algumas reuniões físicas só num hotel e a maior parte das reuniões via o Zoom e com as reuniões de domingo via YouTube, né, que não eram reuniões, eram palavras. E nós estamos então agora engajando entrando num novo momento e que nós estamos alugando um espaço para que a gente possa ter então reuniões periódicas e o que vai acontecer é que a gente vai ter, vamos então estarmos agora muito mais presenciais, né? Vamos continuar com a nossa presença online, mas vamos estar muito presencial agora. Então, isso dito, nesse momento é importante que todos aqueles que estão ouvindo, que estejam comprometidos, a gente tem necessidades financeiras e quando a gente olha, né, o dízimo e a oferta, eu não vou me delongar aqui, eu poderia ler os textos de sempre, mas o importante é o seguinte, se você acredita numa obra, se você acredita em alguma coisa, né, numa obra, naquilo, e se você está comprometido, né, quando a gente fala de comprometimento, que é de doação, é que você fazer escolhas, é de você sair da zona de conforto, é você inclusive se limitar, né? Um dos compromissos que existe é o compromisso financeiro. Então eu quero te convidar, né, a dar o seu dízimo, dar a sua oferta. A oferta na realidade é muito gratidão, dízimo é mandamento, 10% do seu acréscimo, da sua renda. Então, esse é o momento agora, né? Você está vendo aqui os nossos dados financeiros passando aqui na tela, ou projetado na tela, então fica à vontade. Nós precisamos dessas suas contribuições, elas vão ser bem utilizadas, vão ser colocadas a serviço de tornar o nosso entorno melhor do que se a gente ali não estivesse. De pregar um evangelho, uma palavra que é verdadeira até hoje, mesmo tendo passado 2000 anos, né? Por mais que ela seja pasteurizada e passou por uma pasteurização, né, à medida dos anos, ela continua, né, no seu âmago, na sua centralidade, ela continua uma coisa transformadora, né? Ela transforma vidas, ela transforma as pessoas, ela pega uma pessoa que não tinha esperança e expectativa nenhuma e torna uma pessoa que faz diferenças. Então eu vou agora chamar a pastora Rose para ela fazer a oração pelos dízimos e ofertas. Amém. Feche os seus olhos aonde você está. Eu quero abençoar a sua vida financeira. Principalmente você que está passando por um momento financeiro difícil. Confia. Deus é o supridor. Ele vai te suprir. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar agora cada pessoa, Pai, que vai trazer no teu altar os dízimos e as ofertas. Abençoa, Senhor. Abençoa a casa de cada um. Que haja mantimento nos nossos celeiros. Oh Deus, que haja provisão de cada dia, Senhor. Aquelas pessoas que estão desempregadas. Oh Deus, faça um movimento na vida delas. Abra as
portas de um emprego, aquelas que precisam de um aumento, Senhor, providencie esse aumento, em nome de Jesus. Essas pessoas, Senhor, precisam da tua bênção. Amém. Amém.